A paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro de Atos, capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram a Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziram para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela cidade, naquela igreja, e ensinaram muitas gentes. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar algo que é importante você e eu termos no nosso coração. Primeiro ponto, você tem que ter essa certeza no teu coração que você foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. Você não foi chamado pelo homem, você não foi escolhido pelo homem, você não foi escolhido pela igreja, por uma religião, não. Você foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. É Ele que é Senhor da sua vida, tá? Por quê? Porque aqui nesse primeiro ponto aqui, ó, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminhavam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. O que o Senhor quer nos ensinar? Hoje, nos dias de hoje, nós estamos presenciando várias igrejas, várias doutrinas diferentes, várias religiões diferentes. Só que cada religião, cada igreja, cada doutrina, ela está sendo direcionada, dirigida pela mão de um homem. E às vezes o que acontece? Se a pessoa está na presença do Senhor, se a pessoa conhece a Jesus Cristo, se ela foi lavada e remida no sangue do Cordeiro e teve a transformação da vida dela, ela não prega a religião, ela não prega a igreja, mas ela prega a salvação em Cristo Jesus. E o que está acontecendo hoje? Cada igreja, cada religião está se fechando. Então, uma não ajuda a outra, uma não fica com a outra. A igreja A não fica com a igreja B, que a igreja B não se mistura com a igreja D, e assim vai. E aqui aconteceu a mesma coisa. Por o povo ter sido perseguido, eles chegaram nessas cidades, eles chegaram nesses países, e ali chegaram e ficaram quietos, não falaram da palavra do Senhor Jesus Cristo para ninguém, a não ser para os conhecidos dele. E a mesma coisa hoje. Hoje, se você for numa igreja A e você falar que é da igreja B, eles até te recebem. Até às vezes, muitas das vezes, até vai lá e te dá atenção, mas não te recebe com alegria. Então, o que o Senhor quer nos ensinar hoje? Que você e eu temos que ter nosso foco somente em Jesus Cristo. A igreja hoje aqui, que é chamada igreja física pelos homens, mas para Deus é considerada casa de oração, nós temos que sim estar ali para aprender a palavra do Senhor. É a igreja que está ensinando, a casa de oração, que está ensinando o verdadeiro caminho da salvação e da conversão.
essa é sim está no caminho certo. Aquela que não, aquela que fantasia, aquela que coloca um monte de facilidade, que não sei o que, tudo aceita, tudo pode, mas vai contra a palavra do Senhor, porque nem tudo podemos ter, nem tudo nós podemos ter para nós, nem tudo nós queremos para nós, porque nós temos que basear nossa vida na palavra e na vontade do Senhor. Por quê? Porque você foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo. E essas igrejas, que nem todas estão nessa mesma doutrina, você tem que sair. Você tem que abandonar. Você tem que buscar a tua verdadeira conversão no Senhor. Mas pastor, eu conheço essas igrejas há muito tempo, eu tenho amizade há muito tempo, eu amo os irmãos, as irmãs, todos que estão lá, o pastor, todo mundo. Oh, glória a Deus! Você já parou para pensar? Se eles não estiverem fazendo a vontade do Senhor e vão tudo para o inferno e você também vai para o inferno junto, porque você está ali? A salvação é individual. Hoje nós estamos vivendo os tempos do início da tribulação. Os sinais estão aí, queira você acreditar ou queira você não acreditar, mas se você não aprender a ser um coração transformado, a ter uma mudança pelo Espírito Santo do Senhor, para que ele venha transformar o seu coração e viver na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, onde você acha que vai? Até quando você vai suportar essa tua fé? Porque daqui para frente a nossa fé vai ser testada todos os dias. Todos os dias nós vamos ser afrontados, todos os dias a tua fé vai colocar em xeque, seja na vida financeira, outrora vai ser na vida sentimental, outrora vai ser no casamento, outrora vai ser na família, outrora vai ser na saúde, principalmente na vida espiritual. Por quê? Porque o diabo ele sabe e ele conhece cada um de nós pelas nossas atitudes perante o Senhor. Essa palavra o Senhor está nos alertando, que você vê que o povo ele foi perseguido, mas ele ficou somente o que? Retraído para ele. Ele não quis se misturar com ninguém. Mas olha como que Deus é bom, como o Espírito Santo do Senhor trabalha. Por isso que nós temos que entender, e por isso no teu coração, que foi falado desde o começo, que você tem que ter essa certeza que foi Jesus Cristo que te escolheu, não foi o homem. Porque olha aqui, como está dizendo aqui, versículo 20, e havia entre eles alguns varões chíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Você vê aqui, que os gregos começaram a anunciar Jesus Cristo para aqueles que não eram do cristão, não eram judeus. Anunciaram para quem? Para os gentios, que somos nós hoje. Nós somos gentios. Nós não temos descendência judia dos judeus. Então, quer dizer, a palavra começou a nascer. Por quê? Porque Jesus ele não vê etnia, ele não vê raça, ele não vê cor, ele não vê posição social, ele não vê intelecto, ele não vê inteligência nenhuma, ele vê o coração. Não importa quem você seja, quanto mais você for humilde de coração, mais você deixa a palavra entrar, mais o Senhor Jesus Cristo se revela para ti. Se você agir ao contrário, você estando na igreja, menos você conhece a palavra. E você quer saber se você conhece bem a palavra ou não? Veja as suas atitudes. Qual é o fruto que você está dando? Teu coração está convertido? Você ama o teu próximo? Você estende a mão para ajudar? Você fala da palavra do Senhor Jesus Cristo? Você entrega sua oferta? Você dá o seu dízimo com amor, não por obrigação? Você ajuda as obras do Senhor Jesus Cristo além das 4 paredes que você está congregando? Aí você vê a sua verdadeira conversão. Esses são os frutos que eu e você temos que dar. E se você não despertar para isso, você vai ficar condicionado aonde você está, na sua igreja, na sua doutrina, que ali você vai ficar condicionado e não vai deixar, você está impedindo de ver a glória completa do Senhor Jesus Cristo na sua vida.
Porque tem situações que você está passando e você não sabe como enfrentar. Pode ver, você está passando por luta financeira, luta no casamento, luta na saúde, luta... Por quê? Porque você não sabe como enfrentar. Por que você não sabe? Porque você está indo atrás de igreja, atrás de doutrina. Em vez de você vir e começar a ter um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, é na palavra. E como que você vai ter esse compromisso com o Senhor? É tirando todo dia, um espaço, uma hora para adorar o Senhor, para ler a Bíblia, para ter essa comunhão com o Senhor. Faça isso logo quando você desperta. Entenda algo, se você acorda mais cedo, se você acorda uma hora mais cedo do normal, entrega essa hora para o Senhor. Olha, você vai chamar a atenção de Deus, porque Ele vai ver que você está sim com o coração voltado para Ele, que você está preocupado em entregar suas primícias para Deus. Tem esse compromisso de orar de madrugada, sabe? Acorda uma hora mais cedo. Antes de você trabalhar, fazer qualquer coisa, você vai lá, vai no teu canto ali, já separa um canto para você. E ali você lê a Bíblia, você ora, Senhor, fala comigo, a minha vida é tua. Hoje, meu Pai, o Senhor me deu mais um dia de vida, Senhor. Mas eu não quero viver eu, mas que o Senhor vive em mim, para que a glória do Senhor venha resplandecer sobre mim e venha atingir as pessoas que o Senhor quer. Que eu venha ser um instrumento em suas mãos. Começa a orar dessa maneira. Começa a busca a transformação interior. Aí você vai ver o milagre da sua vida. E aí onde ele está falando aqui, você vê aqui, ó. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. É isso que o Senhor quer. Ele quer usar a vida de cada um de nós para levarmos as boas novas, para sairmos dessa escravidão que o homem está colocando. Você vê, muitas pessoas hoje, de repente pode ser você. Você estava no mundo, num jugo pesado do diabo, fazendo como escravo, por obrigação ali. Jesus te libertou, aí você entra numa igreja, a igreja coloca umas doutrinas, você segue aquela doutrina e você hoje é a mesma coisa, você hoje está num jugo pesado que o homem colocou, só mudou ao contrário, você está fazendo por temor a Deus, por medo. Não, tem que ter tudo por amor, livre. Aprender, crescer na graça e no conhecimento. E você só tem uma forma de conhecer na graça e no conhecimento. É já começando a entregar sua vida para o Senhor 100%. Outro ponto aqui, ó. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Exortou a todos os que permanecessem no Senhor com o propósito de coração. Amém? É isso. Você vê, você vai começar a chamar a atenção. Não dos homens, não. Porque a palavra de Deus ela é muito clara. Jesus ele disse assim, ó, nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Então, automaticamente, se você é a luz do mundo, as trevas que é o mundo aí fora, tá vendo você brilhar. Tá vendo que você vai fazer e você está fazendo a vontade do Senhor. Mas para que a tua luz venha brilhar, para que você venha ser o sal da terra para falar das boas novas, para fazer a diferença para esse mundo, é necessário você ter um compromisso com o Senhor, mas de coração, não por obrigação, não. Tem pessoas que domingo eu não posso faltar porque domingo eu tenho que ir na igreja, porque domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia de eu ir para a igreja, tem que ir domingo. E a semana inteira? O que você faz? Tô cansado, eu não tenho tempo, tal, não sei o quê. E assim vai a desculpa, aí você vai na segunda-feira, no domingo. Aí geralmente você vai com o seu celular ligado, qualquer interrompadinha lá tá louvando, você tá vendo mensagem no celular. Você não desliga o teu celular na igreja porque você está esperando a ligação importante. Agora eu pergunto, quem você está enganando? Não. Para e pense. É uma pessoa inteligente. Quem você está enganando? É você mesmo. E você acredita e tem a certeza de que Deus está se agradando do que você está fazendo. Não, né? Então faz igual fez esses homens aqui. Eles viram que nenhum cristão, nenhum judeu ia falar do evangelho, mas quando eles ouviram falar de Jesus, começaram a pregar, começaram a ensinar, e nessa hora o que aconteceu?
chamou a atenção do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo foi lá e começou a fazer a obra nos corações de cada um. E assim o Senhor quer fazer a obra na sua vida, na vida do teu vizinho, da tua família, dos teus filhos, seja o que for, mas você foi escolhido. Por isso que você tem que ter essa certeza no teu coração, que você foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, não pelo homem. Porque você não está para agradar o homem, você está para agradar Jesus Cristo. Você tem que fazer por amor, tudo é por amor para o Senhor. Outro ponto aqui para nós terminar aqui, ó. Porque eram homens de bem e cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. Você vê aqui, ó, que Barnabé ele foi atrás de Saulo e levou ele para Antioquia. Para quê? Para fortalecer mais ali. E ali nós sabemos quem foi Paulo, o que Paulo fez, o que Paulo chegou. Tanto é que as palavras do Senhor hoje chegou através de Paulo. Se não fosse Paulo, nós não estaríamos conhecendo, porque ele foi levantado para levar as boas novas para nós gentios, né? Então, quer dizer, e ali tudo começa. Tudo tem um começo. Você está no começo do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um novo dia, um novo amanhecer. O que vai ser? Nós não sabemos. Como vai ser esse dia? Nós não sabemos. Se você está ouvindo essa mensagem à tarde, vai ouvir, deixou de ouvir, vai ouvir amanhã, não sei. Mas é um dia, você não sabe o que vai ser daqui meia hora, daqui para frente. Daqui 10 minutos, você não sabe. Por isso você tem que estar preparado, por isso você tem que estar fazendo a vontade do Senhor, porque o Senhor sabe, porque a tua história está escrita por Ele, mas Ele quer que você viva a história escrita por Ele, não a que você está escrevendo ou que alguém está escrevendo para você. Porque quantas são as pessoas que hoje adoram a Deus porque o homem está mandando adorar? Quantas pessoas hoje que vai lá, vou dar um exemplo muito simples, ela vai lá, se o pastor da igreja que ela tá, vamos fazer uma campanha para busca do Espírito Santo, vamos fazer oração todo dia de madrugada, essa pessoa vai lá, vai fazer essa campanha de oração todo dia da madrugada, ou seja, ela não teve iniciativa própria, ela tomou iniciativa porque o pastor mandou, então ela está fazendo por quem? Para Deus? Não se engane. Vigia você, o Senhor está te chamando para você se converter para o Senhor. Você estava fazendo porque o homem mandou. Entenda, a salvação é individual. Tudo que você tem que fazer é por amor. Então você quer mudar a sua história? Você quer ver a glória do Senhor na sua vida? Então tome atitude e comece a fazer você. Busca no Senhor o compromisso de transformação. Aí você vai ver a glória do Senhor. Aí você vai chamar a atenção do Espírito Santo do Senhor, como esses homens aqui chamaram. Os gregos foram lá e pregaram a palavra e Jesus se agradou. E Jesus foi lá e revestiu eles com poder. E grande número creu em Jesus e os milagres aconteceram. E assim o Senhor quer fazer na sua vida, seja na sua vida financeira, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida familiar, seja na sua saúde, seja na sua vida espiritual. Mas para isso você tem que tomar atitude, se desprender, enxergar que a obra do Senhor não é nas quatro paredes que você está, é além disso. Ali você vai se abastecer, aprender a palavra, para que você venha assim participar da verdadeira seara do Senhor, que é nesses quatro cantos desse mundo, aí fora da igreja, na sua casa, no seu trabalho, na rua. Aí sim você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Amém? Então abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.